mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero e esta é a minha amiga Edna, que está aqui para auxiliar com os chuchus que não podem nos ouvir. Aliás, não podem me ouvir. Quando eu digo nos, eu estou me referindo aos outros professores, tá certo? Hoje nós vamos falar de regência. Olha, o ato de reger, de organizar. Eu já falei isso em outro momento. Quando nós vamos a uma apresentação, ou nem precisamos ir, basta ver um regente de coral, um regente de orquestra, dando os comandos lá para os componentes. Cada um vai saber o seu tempo, no caso do coral, de cantar, no caso de uma orquestra, de tocar o seu instrumento musical, para que todos juntos possam produzir uma bela harmonia, seja de instrumentos musicais, no caso da orquestra, seja de vozes afinadíssimas, no caso do coral. É o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de regência nominal, claro, alguns casos especiais. Conceito de regência, definição de regência e a regência em si. Então, por que eu falo de música? Por que eu estou falando de harmonia? Porque ao escrevermos, ao produzirmos os nossos enunciados, somos capazes disso, né? Esses enunciados são inteligíveis, deve haver uma interação entre mim e vocês, chuchus que me assistem, seja pela plataforma Gonçalves Dias no YouTube, seja pelo canal Educação. Havendo essa harmonia, haverá entendimento e nós vamos chegar longe. Vocês vão assimilar o conteúdo, vão fechar as provas às quais serão submetidos, né? Seja de concurso, essa aula também serve, seja também do vestibular, tá bom? Bom, vamos conceituar. É claro que você vai ver outros gramáticos, outros professores falando de uma outra forma acerca do mesmo assunto. Porque conceituar fica uma coisa assim muito engessada. É só mesmo para entendimento de aula. Isso aqui não é um conceito único, tá? Então, numa oração, por exemplo, os termos vão se completar. Por isso que eu falo de harmonia. Estabelecendo uma relação de dependência indicada por uma preposição. Já falamos em outras aulas o que são as preposições. São palavras invariáveis que têm função de ligar. Ligar o quê, Cacau? Ligar palavras e ligar também orações. Pode acontecer. Tá? Essa ligação ela é indireta ou mesmo pela posição de termos no período. Então, eu posso ligar palavras direta ou indiretamente. Quando eu digo indiretamente, não vai haver uma preposição, não vai haver um conectivo. Isso nós vamos falar lá na frente, tá bom? Essa relação de dependência, ela existe entre termos, tá? E seus complementos. Que termos são esses? Bom, no caso aqui, nós estamos falando de regência nominal, mas é impossível não falar da questão da oração. Aí eu vou puxar a regência verbal. Quando eu falo assim de dependência entre os termos, é impossível eu não me reportar aos termos da oração. Então, embora a aula seja sobre regência nominal, é impossível não falar de regência verbal, tá bom? Por quê? Porque eu falo de oração e aí eu vou falar dos termos dessa oração. Eu vou me referir a eles, embora o assunto seja regência nominal, tá? Então, a regência, a gente já sabe, essa habilidade que nós temos, né, devemos ter, de harmonizar palavras, de harmonizar tudo isso dentro de uma sentença inteligível, que é o enunciado que nós produzimos. Eu estou fazendo isso agora. Ó. Eu estou fazendo isso. Isso o quê? Essa interação com vocês, essa produção de enunciado. Agora. Então, quando eu me disponho a falar, a colocar as palavras em sequência lógica, obviamente, vocês vão entender. Estou falando devagar, só para vocês perceberem que existe uma disposição de palavras dentro de uma sentença. Quem gosta é ela, né, Edna? Quando a gente fala devagar, porque aí ela vai pensando, porque o trabalho dela, né, das nossas intérpretes, dos nossos intérpretes, é ouvir o que eu falo, traduzir para os chuchus que não podem ouvir. Então, existe aí
todo um trabalho. Então, quando a Edna faz isso, ela também está produzindo um enunciado. E é isso que trata a questão da regência. Qual o sinal que ela vai utilizar que fica de melhor entendimento? Ela não pode usar qualquer sinal, assim como eu não posso colocar qualquer palavra no meio da sentença, tá bom? Bom, há termos que integram o sentido de nomes. Quem são os nomes? Os substantivos, os adjetivos e os advérbios. São palavras que são classificadas dentro da morfologia como nomes. Aí as preposições e as conjunções entram como conectivos. Os artigos, os numerais, eles serão os determinantes e assim sucessivamente. Então, quando eu trabalho com substantivos, adjetivos e advérbios, eu preciso relacioná-los dentro dessa sentença, porque vai haver uma relação de dependência entre essas palavras, ou entre esses nomes, ou entre esses termos. Aí, no caso, eu puxo a sintaxe, tá bom? Falo já disso. Eu falo de regência nominal. É a disposição das palavras dentro da sentença. Relação de dependência entre o nome e o termo regido. O termo que vai depender deste nome. Tá bom? Quer ver só? Acessibilidade. A quê? Necessidade. De quê? A amabilidade. Por quem ou por quê? Então, são palavras que, na hora que você pronuncia, automaticamente elas vão suscitar um termo para que haja compreensão dessa palavra. Nós chamamos de palavras transitivas. Aí eu vou falar agora de verbo, não tem como. Porque se eu falo de uma palavra transitiva, eu tenho que te lembrar que existem verbos transitivos, que é mais comum na hora da sintaxe, né, da análise sintática. Eu falo do verbo e seus complementos, complementos que virão integrar o sentido do verbo. E se eu tenho nomes que precisam de complemento, esses nomes também são transitivos, tá bom? Então, na hora dessa dependência, eu vou ter um termo regente e um termo regido. Por isso, a regência. Quando o maestro, o regente do coral faz no comando, os seus componentes, seja do coral, seja da orquestra, vão obedecer aquele comando. Ele é o regente e essas pessoas são regidas por ele, subordinadas à ação dele. Por isso que eu estou falando dessa ação aí. Então, olha só, termos regentes são aqueles que vão exigir um complemento. Facilidade. De quê? Interesse. Em que ou em quem? Pedido. De quê? Então, essa dependência dessas palavras, elas vão chegar atreladas, como é que eu vou dizer? Conectadas. Palavras vão ser conectadas a outras palavras por uma outra palavra, que no caso é a preposição. Então, termos regidos são os termos que completam a significação. Tá bom? Então, atenção. Atenção a quê? Olha só, eu estou soltando palavras. Né? Atenção, falei de amabilidade, falei de necessidade. Aí eu tenho termos regentes, por exemplo, necessidade. Aí eu digo carinho. Carinho vai complementar necessidade. E o de é o conectivo, que é a preposição. Necessidade de carinho. Então, de carinho é o termo que vai complementar o sentido aqui do termo regente. Então, nós teremos termos regentes e termos regidos, tá bom? Olha aqui, ó. Nós já vimos isso aqui, né? Nós, brasileiros, somos campeões em rir, inclusive, de situações desfavoráveis próprias. Então, o melhor do Brasil é o brasileiro. O melhor é o termo regente. Brasil é o termo regido. Então, o melhor de alguma coisa.
Quando alguém diz assim, ó, dê o seu melhor. Aí eu tenho uma outra construção. Mas eu digo o melhor do Brasil, a melhor parte do Brasil é alguma coisa. Só que antes de eu falar essa coisa aqui que complementa, eu preciso fechar essa relação de nomes. O melhor, melhor de quê? O pior, pior, pior de quê? Porque quando você fala melhor, você tem como é que eu vou dizer? Você mensura, você compara, tá? Para poder fazer essa relação entre as palavras. Aí, então, o melhor é o termo regente e Brasil é o termo regido, que é uma adjunta nominal, e bem aqui, ó, eu tenho uma preposição fazendo essa interligação. A preposição do aqui é a contração da preposição de mais o artigo u. De mais o, do, de mais a, da, em mais o, no, em mais a, na, e eu não posso dizer que não existe ni, tá bom? Então, eu não quero ouvir ninguém falando ni. Outro exemplo, ó. Há nomes que admitem apenas uma preposição na regência. Há outros nomes que vão admitir mais de uma. Então, aqui, ó, acessível. Este cargo não é acessível a todos. Bem aqui a preposição. Como que eu sei que a é preposição? Quando eu substituir por para e der certo. Acessível para todos, pelo fato de a preposição a poder ser trocada pela preposição para, faz com que haja muitos desvios gramaticais na nossa fala. Por exemplo, no caso aqui, é acessível para todos. As pessoas falam assim na coloquialidade, mas gramaticalmente falando, acessível a. Tá bom? Acesso a, acesso para. Eu não tenho aqui a palavra acessível mais, eu tenho uma palavra semelhante, acesso. Ó. Este caminho dá acesso à rodovia. Eu não posso deixar de falar, gente, ó. Este caminho dá, aqui tem um verbo, esse verbo precisa de complemento, porque quem dá alguma coisa. O caminho dá o quê? Acesso. E a palavra acesso também precisa de um complemento. Acesso a alguma coisa. Essa alguma coisa é a rodovia, que é uma palavra feminina que admite um artigo a. Aí eu não disse que eu ia falar de crase? Tá bem aqui, ó. Acesso a quê? A rodovia. Junta a preposição com a artigo, faz aí a fusão, eu tenho o a com a crase. O que é a crase? É o acento grave que indica que aqui existem duas palavras, né? Dois as, um artigo e uma preposição que se fundiram e aí eu tenho que colocar o acento grave. O acesso para, deu aqui para ver? Então, a palavra acesso admite o para. O acessível admite o a, tá bom? Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com essas palavras, memorizá-las, começar a escrevê-las, para não haver troca, não haver, como é que eu digo, desvio gramatical na hora da sua escrita. Porque a fala vai dar entendimento, mas a escrita não vai ser do mesmo jeito, tá bom? Acesso é uma coisa, acessível é outra. São palavras diferentes que têm significação semelhante, tá bom? Olha aqui, ó. Adaptado. Adaptado a alguma coisa. Então, olha só. O empregado não está adaptado. Adaptado a quê? A estas mudanças. Adaptado a acesso, vamos botar acesso aqui, a, ou acesso para. Então, a palavra acesso admite as duas preposições. O que muda? O contexto. O contexto é que vai determinar qual preposição você vai usar, tá bom? Vamos ver. Eu sou acostumado. Aí eu posso dizer acostumado a alguma coisa ou com alguma coisa. Ó. O pai estava acostumado a ouvi-lo. Aqui não dá para botar um com. Acostumado com ouvi-lo. Não dá, não soa bem. Mas eu posso dizer acostumado com o barulho da rua. Ou acostumado com o silêncio da madrugada.
ou o silêncio da noite. Então, quando há duas possibilidades de preposição com uma só palavra, isso significa dizer que existe um contexto a ser considerado na hora dessa arrumação aí, tá bom? Gente, a arrumação ficou tão engraçado, né? O que arrumação é essa? Na hora dessa construção, gente. Quando na hora que você vai arrumar as palavras, você vai harmonizá-las dentro de uma sentença. Afável. Afável com ou para com. Mostrou-se afável com o inspetor. Tinha um jeito afável para com as visitas. Então, existe, como eu já disse, contextos diferentes, as preposições podem alterar. Gente, como que eu vou... Você pode até se perguntar, Cacau, mas como é que eu vou memorizar tudo? Uma dica. Escrevam as palavras num post-it, colhem em lugares que você sempre está passando a vista. Na minha casa, por exemplo, eu costumo estudar colocando as sentenças que eu tenho que aprender, né, dos cursos de extensão que eu faço, da pós-graduação, eu coloco a sentença, aquilo que eu tenho que memorizar, eu sempre colo no banheiro, no meu banheiro, no espelho do meu banheiro, na porta da geladeira, ou na frente do meu computador, um lugar que eu sempre estou passando a vista. Eu durmo, acordo, no painel da TV em frente à minha cama, eu sempre, porque eu estou deitada, eu estou vendo, acordo, eu estou vendo, estou lembrando. Tem gente que é mais ousado, né? Escreve no teto, consegue botar uma escada e cola lá o papel, aí está deitado e está olhando. Então, são estratégias de memorização que são importantes até que você consiga desenvolver. Mas a melhor de todas é ler. A leitura abre o teu entendimento, a leitura melhora o teu vocabulário, eu ia falar bilário, o teu vocabulário e, claro, vai te possibilitar, vai te dar acesso a conhecimento, acesso a novas palavras. E, claro, como relacioná-las dentro de uma sentença. Aflito, ou aflição, também aflição é nome, né? Aflito com ou aflito por. Continua aflito com a sua demora, ou o cliente estava aflito por saber do diagnóstico. Então, eu tenho situações diferentes usando a mesma palavra. Contexto diferente relativiza o uso da preposição, tá bom? Mais uma, agradável. Agradável a ou agradável de. Sua saída não foi agradável à equipe. Agora, era agradável de ver os dois juntos. Olha, é tão agradável de ver o meu cameraman de frente para mim aqui, fazendo os sinais. Fica para cá, fica para lá. Deu para ver? Tão agradável, tá? Mais uma. Alusão. O professor fez alusão. Agora, a alusão aqui não te dá uma outra possibilidade de preposição que não seja a. Fazer alusão à prova, né? Ele vai se referir à prova, vai fazer um comentário, né? Vai fazer uma referência. Então, é uma palavra aqui que só vai admitir esta preposição. Agora, amor. Amor. Quem tem amor pode usar amor a alguma coisa, pode ter amor a alguma coisa, ou amor por alguma coisa. Então, olha o exemplo aqui, tinha grande amor à carreira, é o meu caso, eu tenho muito amor à carreira de magistério, e esse momento aqui de redescoberta da didática num novo formato, que é a plataforma, que é a TV Educação. Então, eu tenho amor à carreira e também eu posso demonstrar amor por dança, por ginástica, por esporte, tá bom? Então, aqui a gente trabalhou hoje algumas palavras, fazendo a relação aqui de regência entre elas, mas no caso eu me ative aqui aos conectivos usados por algumas palavras que fazem parte do nosso vocabulário, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Acredito que sim. Aliás, nós, né, Edna, vamos ficando por aqui. Compliquei?